Agora a gente vai começar a subir o corpo da bolsa. Terminamos o nosso arremate, a nossa base e o marcador tá aqui, ó, para sinalizar o final da minha carreira. Então, como que eu vou começar? Eu vou deixar justinho aqui para não ficar muito solto esse meu primeiro ponto, para não ficar cicatriz. E eu vou trabalhar pegando essa alcinha, ó, tá vendo que é um Vzinho a parte de cima do ponto? Então, eu vou trabalhar pegando a alcinha de trás desse V, mas também, além de pegar essa alcinha, eu vou pegar aquela laçada lá de trás, ó, essa voltinha de trás do nosso ponto, ó. Em todos os pontos que eu vou subir para fazer o corpo da bolsa. Para quê? Essa voltinha aqui, essa laçada, vai deixar a minha bolsa, a emenda entre a base e o corpo da minha bolsa, mais firme, ela não vai esticar, ela vai deixar bem firmezinha. Então, a gente vai fazer, sem fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição, a gente vai fazer toda a nossa voltinha aqui. Sempre cuidando a tensão e a altura do teu ponto, certo? E pegando sempre essas duas partes, né? É como se tu fosse fazer um ponto underline aqui, só que tu vai buscar a alcinha de trás do teu ponto lá. Aqui a gente não precisa fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. A gente só precisa ficar atenta à altura do nosso ponto e atenção para que ele fique bem firmezinho. É interessante que quando tu começa a fazer uma peça, tu continue pelo menos até a metade. Por exemplo, assim, comecei a fazer a base, eu termine a minha base para depois fazer a pausa entre a base e o corpo. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma memória muscular. E essa memória muscular, a gente deixa aqui a peça e vai, sei lá, lavar uma louça, vai varrer a casa, vai atender o filho. E a tensão que a gente estava aplicando nessa base, quando eu parar e voltar para continuar, ela não vai ser exatamente a mesma. Então, até a gente ajustar essa tensão, é importante que a gente faça por partes, né? Ah, fiz a base toda, vou pausar quando eu terminar a base, vou continuar depois quando estiver subindo a estrutura da peça. Às vezes a gente deixa ali o crochê e quando a gente volta para fazer, percebe que não é mais a mesma tensão e a altura que a gente estava aplicando. É claro que com o passar do tempo e treino e experiência, nossa memória muscular fica mais alinhada, né? A gente já deixa a peça, quando volta a gente já tá com a mesma tensão e a mesma altura. É importante que quando tu for subindo aqui o corpo da tua bolsa, tu já vá ajustando, ó, aos poucos e virando para que ele vá tomando forma, certo? Lembrando também de quando tu vai fazer essa curvinha, essa voltinha aqui, é interessante tu prestar atenção sempre na laçada que tá na tua agulha, né? Pra te não fazer aquela tendência de esticar aqui e levar pra lá e acabar ficando buraquinhos aí entre os teus pontos baixos. Aqui não tem absolutamente segredo nenhum, além de todas essas dicas, né, que eu falei que são importantes. O segredo mesmo é prestar atenção em cada pontinho que a gente faz, para que eles fiquem uniformes. Sem pressa. A gente vai olhando o ponto, ficou bonito, vou pro próximo. Ficou alinhado, vou pro próximo. Não precisa fazer nenhum aumento ou diminuição, certo? E essa carreira de fio náutico aqui vai ser a nossa primeira carreira do corpo da bolsa. Se tu quiser fazer a bolsa Charlotte, lembrando que tu pode diminuir o espaço entre as correntinhas, lá as nossas correntinhas iniciais, ou se tu quiser fazer um pouco maior também, é só tu colocar ali mais correntinhas lá nas correntinhas iniciais.
Se na hora de subir o corpo da tua bolsa também, tu achar que tá muito apertado, Rafa, meu ponto tá ficando cheio, meu trabalho tá ficando cheio de buraquinhos, tenta fazer com uma agulha meio milímetro maior ou um maior. Tá usando uma 4,5, tenta com a 5. Ou vice-versa, né? Se tiver muito soltinho, vai descendo de meio em meio pra ajustar aí e ficar bem parelhinho. O importante quando a gente trabalha com o fio náutico, ele é um fio mais rígido, mais duro, ele ocupa menos espaço que o fio de malha, né? Ele preenche menos ali os vãozinhos, então a gente tem que ficar atenta sempre a esses entrepontos, né? Esse espaço que fica entre um ponto e outro. Pra não acabar ficando aquele trabalho cheio de buraquinhos. O trabalho fica bem uniforme. Aqui a gente tá terminando de fazer a primeira voltinha. Normal ir se torcendo, né? A gente já tá acostumada que tava fazendo a base e ela vai se torcendo. Em função da nossa força da outra mão, né? Que tá segurando, fazendo força, ainda mais com fio náutico, né? Que é um fio mais rígido. Então, exige um pouquinho mais de força na mão. É importante também tu parar, quando tu estiver fazendo há muito tempo, para. Estica, alonga a mão, as pernas, a coluna. Principalmente essa mão aqui, porque o fio náutico, ele pressiona muito, a gente fica pressionando muito a agulha aqui e acaba doendo essa parte da mão, né? O fio de malha é mais grosso também. Por isso que eu prefiro muito trabalhar com os fios que tem mais elasticidade, não força tanto a nossa mão. Aqui, vamos continuar cuidando sempre a laçada que tá na agulha, certo? Pra não fazer aquela extensão e não acabar deixando um vão, né? Porque a nossa tendência é sempre esticar pra lá. Agora que a gente já tá chegando pertinho do nosso marcador, eu vou finalizar essa carreira e vou fazer, ali ajeitar com as mãos os meus pontos pra ver como que já tá ficando. Até o meu marcador. Sempre pegando a voltinha do ponto de trás lá, não esquecendo, vou só alongar aqui pra ajustar. Agora eu vou virando aqui com os meus dedinhos. Conforme a gente vai colocando o peso da estrutura do corpo da bolsa, vai ficando cada vez mais retinha a nossa base. Bem ajustadinha. Não esqueçam de arrematar esse fiozinho aqui logo depois que vocês terminam o corpo, porque depois a gente vai subindo e aí fica mais complicado de ajustar ali, então acaba atrapalhando o trabalho. Aqui o fechamento vai ser como se fosse o que a gente estava fazendo antes. Eu vou inserir a minha agulha de trás para frente, onde está o meu marcador. Vou buscar esse fiozinho alongado aqui e para não deixar cicatriz alguma na tua peça, tu vai simular a distância entre um ponto baixo e outro com a distância que o fiozinho que a gente puxou lá para trás, certo? Então, simulei aqui, vou centrar o meu ponto entrando nas duas perninhas da frente e saindo também nas duas perninhas de trás. Toma esse cuidado para que o ponto fique realmente centrado e ajustado e não torto. Ele precisa, de fato, sair no meio das duas perninhas lá atrás também, tá? Ajustei aqui, ó, bem apertadinho. E vou buscar o fio do rolo e fazer uma correntinha. Tirar o meu marcador daqui e colocar onde está a minha agulha, pra eu saber também como fazer meu próximo fechamento, tá? Agora aqui a gente vai começar a nossa segunda carreira do corpo da bolsa. E a gente vai fazer ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo, centrado.
sempre inserindo no meio das duas perninhas da frente e saindo lá atrás no meio das duas perninhas também. E aqui a gente só vai continuar colocando ponto sobre ponto até dar toda a voltinha. E a gente vai repetir esse processo por mais 4 carreiras, porque a bolsa Charlotte totaliza aqui 5 carreiras na base de fio náutico. E o fechamento também é exatamente igual esse que a gente acabou de fazer. Então, é só fazer ponto baixo sobre ponto baixo, repetir o fechamento e não esquecer de colocar sempre ponto centrado. Entrando nas duas perninhas, no meio das duas perninhas do ponto e saindo também no meinho do ponto lá atrás. Não esquece também de manter a tua tensão e a tua altura sempre reguladas para que o teu ponto fique parelhinho do início ao fim. Agora que eu já finalizei as minhas 5 carreiras em ponto baixo centrado, ajustei cada carreira que eu fui fazendo, fui ajustando com a mão, né? Ajustando tensão, a altura ficou bem firmezinha, olha. E agora eu vou finalizar a minha 5ª carreira, ó. O meu marcador de trás pra frente e vou levar lá pra trás o meu fiozinho. Deixar mais ou menos na distância entre pontos aqui. Inserir centrado e lá atrás também bem apertadinho. Só que ao invés